Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos ir para a nossa terceira parte sobre o assunto dinâmica e características socioeconômicas da população brasileira, tá? Especificamente hoje nós vamos falar sobre sociedade e economia, tá? E para a gente falar sobre isso, a gente tem que considerar alguns termos, tá? E o principal deles é população economicamente ativa, tá? O que é população economicamente ativa? Quando a gente estuda sobre pirâmides etárias, tá? A gente tem lá a divisão entre idosos, jovens e crianças, tá? E a população economicamente ativa, ela é praticamente a população da classe trabalhadora, ou seja, aquelas pessoas que estão aptas para o mercado de trabalho, tá? Então, aqui no Brasil, né, a população economicamente ativa, ela é calculada e ela é acompanhada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia, e em outros países são seus respectivos órgãos, tá bom? Então, vamos lá. Segundo o IBGE, a PEA, tá, que é a sigla, é formada por pessoas com idade entre 14 e 65 anos, tanto aquelas que estão empregadas em alguma atividade econômica e recebem uma remuneração para a realização do seu trabalho, como as que estão temporariamente desempregadas ou à procura de emprego. Então, todas essas pessoas entre 14 e 65 anos, empregadas, temporariamente desempregadas ou à procura de emprego, se enquadram e estão na população economicamente ativa, tá bom? E dentro dessa população economicamente ativa, a gente vai ter a participação feminina no mercado de trabalho, tá? Então, isso é uma coisa muito relevante, tá? Por quê? Porque historicamente, considerando as décadas passadas, as mulheres, elas não ocupavam o mercado de trabalho como elas ocupam hoje, tá? Ainda existem alguns cargos que elas ainda não alcançaram, tá? Porque existe essa diferenciação entre gênero no mercado de trabalho, mas de modo geral, a gente vê as mulheres cada vez mais, isso sendo cada vez mais também expressivo, entrando no mercado de trabalho, tá? Ou seja, participando da população economicamente ativa, tá? E isso é um reflexo do quê? Do aumento da escolaridade. O que é escolaridade? Escolaridade é a questão, né, que a pessoa ela estuda, né, e ela acaba sendo diplomada, né? Então, quando se termina o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, a pessoa ela é diplomada, né, para ter aquele nível de escolaridade e, a partir daí, inserir no mercado de trabalho. Então, muitas vagas, muitos lugares no mercado de trabalho é exigido, tá? Um grau de escolaridade, tá? Antigamente se tinha mais ensino fundamental, cada vez mais recorrente está para o ensino médio e, em algumas situações, ainda o ensino superior, tá? Então, ao longo dessas décadas, as mulheres elas foram frequentando mais as escolas, tá? E isso fez com que elas tivessem essa possibilidade de ir para o mercado de trabalho, tá? Além disso, se teve o aumento da responsabilidade do sustento da família, ou seja, cerca de 40% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, ou seja, são as mulheres que levam o sustento para casa, né? Então, esse é o perfil de população que a gente tem, e a tendência é cada vez mais ser assim, né, das mulheres alcançarem mais o mercado de trabalho, estudar cada vez mais e ir se ascendendo socialmente, tá bom? Por outro lado, a gente vai ter a PNEA, que é a população não economicamente ativa, tá? Então, se nós temos a população economicamente ativa, nós também temos a outra que não é ativa,
que não são as pessoas que se enquadram no PEA, né? Então, tirando quem já é do PEA, o restante é a população economicamente não ativa, tá? Ou população não economicamente ativa, tá? Pode colocar o não antes ou depois do economicamente, tá? Então, quem são eles? São os aposentados, né? As pessoas acima de 65 anos, né? Que já se aposentaram, então não trabalham de modo geral. Estudantes, compostos praticamente por crianças e adolescentes menores de 14 anos e pessoas dedicadas às atividades do lar. Uma coisa muito importante, a gente tem a população economicamente ativa entre 14 e 65 anos, mas que se enquadram ali as pessoas empregadas, temporariamente desempregadas ou à procura de emprego. Se a pessoa não está à procura de emprego, ela entra dentro de atividades dedicadas ao lar, tá bom? Continuando. Mediante isso, a gente entra no assunto da desigual distribuição da renda no Brasil, tá? Então, a gente se depara com a desigualdade praticamente todos os dias, né? E quando a gente fala de desigualdade, a gente está falando de uma relação entre riqueza e pobreza, tá? E nós vamos descobrir por que isso existe, por que isso é dessa forma, tá? E como que funciona, né, de modo geral, essa questão da distribuição da renda aqui no Brasil, tá? Então, vamos lá. Grande parte da renda total gerada pelos brasileiros encontra-se concentrada em uma pequena parcela da população. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Brasil ele produz um valor, né, total de riqueza, só que esse valor total de riqueza não é distribuído para todas as pessoas igualmente e nem mesmo para aqueles que produziram, tá? Então, grande parte dessa riqueza é concentrada, ou seja, é destinada, tá, para uma pequena parcela da população. Essa pequena parcela da população que a gente chama de elite econômica, tá? E daí, se tem uma concentração nas mãos de uma elite econômica, a gente vai ter uma multidão de trabalhadores que vai dividir essa riqueza. Vou dar um exemplo para vocês, né? Que é o clássico exemplo da maçã, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Vamos supor que nós temos, né, 10 pessoas e 10 maçãs, tá? Então, o certo, né, se fosse para considerar a perspectiva da igualdade, seria dividir uma maçã para cada um, porque são 10 pessoas para 10 maçãs, tá bom? Só que o que acontece? A gente pega, né, 4 maçãs e dá para uma pessoa, tá? 4 maçãs, né? E o que vai acontecer? As outras 6 maçãs vai ter que ser divididas com 9 pessoas. Aí você pensa, bem, uma pessoa ficou com 4 maçãs, né? Então, ela vai receber 4 vezes mais, né? Ela vai receber 4 maçãs. Ela receberia só uma, ela vai receber 4 maçãs. E o que vai acontecer com as outras 9 que tem 6 maçãs? Você pensa, bem, tem 9 pessoas e 6 maçãs. O que pode acontecer, né? A gente pode colocar uma maçã para cada um, para 6 pessoas, e 3 vão ficar sem maçã nenhuma, tá? Ou então a gente pega essas 6 maçãs e vai repartindo ela, e cada um fica com um pedaço da maçã, mas não com a maçã inteira. O que acontece? Esse exemplo da maçã que eu dei para vocês é mais ou menos um exemplo do Brasil, tá? Então, vamos lá. Da renda total de um país, 43,3% fica nas mãos do grupo que corresponde a apenas 10% do brasileiro, tá? Então, considerando, né, que esses 10% fosse uma pessoa só, ficaria ali com 4 maçãs. O restante da renda, ou seja, 56,7%, é dividido entre 90% dos brasileiros. Ah, professora, mas por que isso é assim? Por que não é dividido? Pois é, né? Para se gerar a riqueza, tem que existir
a pobreza, né? E como a gente vive num sistema capitalista atualmente, né? Capitalista, desigual, é assim que funciona, né? As riquezas, né? Elas são concentradas nas mãos de uma elite econômica. Por quê? Porque essa elite econômica, ela é dona dos meios de produção, ou seja, são donos das fábricas, né? São donos das empresas, né? E são os trabalhadores que sustentam isso, tá bom? E daí, diante desse cenário, o Brasil está entre os 5 países do mundo com a maior concentração de renda, tá bom? E daí, os baixos rendimentos dos trabalhadores brasileiros são um retrato da concentração de renda desse país, né? Ou seja, se a gente ver muita pobreza, muitas pessoas vivendo em condições precárias, isso significa que elas não trabalham? Não, elas trabalham e muito. Mas isso significa que o país ele passa por um processo, né, de concentração de renda e que isso muitas das vezes reflete socialmente, né, como a gente percebe a realidade brasileira. Tá? E essa desigualdade a gente vai perceber exatamente aonde? Na paisagem, né? O que é paisagem? Paisagem é tudo que a gente vê, né? É um lugar, né? E a gente percebe esses contrastes de riqueza e pobreza nos lugares que a gente passa, tá? Então, eu vou dar aqui uns exemplos para vocês, tá? A desigualdade social é um problema que não afeta somente as condições de vida dos brasileiros, tá? Então, é importante frisar isso. Se a gente está num mundo globalizado, onde o principal sistema é o capitalista, e o próprio capitalismo tem como característica o gerador da desigualdade, a gente tem que entender que isso não é uma realidade só aqui do Brasil, tá? Mas, em consequência disso, gera contrastes marcantes em várias paisagens do país, levando-nos a perceber que a riqueza e a pobreza convivem lado a lado, tá bom? Então, aquela ideia, nossa, porque as pessoas elas precisam trabalhar para ficarem ricas, não é bem verdade, tá bom? Então, a própria condição, né, do sistema capitalista, ele gera a pobreza independente se as pessoas elas trabalham ou não, né? Porque as pessoas trabalhando não necessariamente fazem delas ricas, é isso que eu tô querendo dizer. Ajuda na questão para elas sobreviverem? Sim, ajuda. Mas para se tornarem milionárias, bilionárias e por aí vai? Não, tá bom? Por quê? Porque a riqueza, ela é praticamente gerada pela concentração de renda, tá? Então, vamos aqui aos exemplos de como que a gente percebe as desigualdades, tá? Então, vamos lá. Em 2016, cerca de 15 milhões de brasileiros vivem em condições de extrema pobreza no Brasil. Muitos deles não têm dinheiro para comprar alimentos básicos ou arcar com a compra ou aluguel de moradias adequadas, tá? De 24 milhões de moradias, cerca de 24 milhões de moradias não contavam com rede de esgoto em nosso país. Aproximadamente 6 milhões de moradias não tinham coletas de resíduos sólidos. Resíduos sólidos é lixo, tá? Só que é aquele lixo selecionado, né? Geralmente para reciclagem, vidro, plástico, metal, essas coisas, tá? Grande parte dos brasileiros vive em condições precárias de pobreza, enfrentando dificuldades para sustentar as despesas mínimas que garantem qualidade de vida, como os gastos com moradia, água, saúde, alimentação, vestuário e educação. Uma coisa muito importante sobre desigualdade é o seguinte: a pobreza ela não é um fator só econômico, ela também é um fator social. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que também depende da administração pública, depende dos governos, né, de garantir políticas públicas para combater a desigualdade, né? Combater a desigualdade, combater a fome, combater uma série de coisas, tá? Então, é dever dos governos, né, manter, por exemplo, saneamento básico, coleta de lixo, coisas que não necessariamente dependem
da pessoa simplesmente trabalhar, né? Mas a qualidade de vida da cidade, elas também está relacionada diretamente a isso, tá? Investimento em segurança pública, uma série de coisas, tá? Então, enquanto a gente tem a maior parte da população vivendo aquelas condições, uma pequena parcela da população tem acesso à educação, assistência médica de melhor qualidade, a moradia de alto padrão, a carros e bens de luxo. Necessariamente porque as pessoas foram estudar, foram trabalhar, coisa assim? Não necessariamente, tá? Muitas das vezes são pessoas que foram herdando em empresas, né, das suas famílias, que já tinham, desde historicamente, né, tiveram seus avós, seus tataravós, que foram fazendeiros, que já tinham terras e por aí vai, e que foram herdando, né, e foi levantando esse império, tá? E uma coisa que é muito importante, não estou dizendo que trabalho, estudo ou coisa assim não promove a ascensão de vida. Sim, promove, mas não resolve o problema da concentração de renda, que é o gerador da desigualdade social. E aqui nós temos um exemplo, tá, de como que a gente percebe a desigualdade social no espaço, na cidade, né? Então aqui nós temos uma favela, né? E aqui nós temos um condomínio de luxo, lado a lado, tá? Só para vocês entenderem, isso aqui não é montagem, tá? Tem um muro mesmo aqui, né, entre a favela e o condomínio. Se eu não me engano, aqui é em Paraisópolis, São Paulo, tá? Então, um condomínio de luxo, né, nós temos aqui varandinhas, né, com piscinas próprias. Nós temos quadra poliesportiva, muito espaço, tá? Muito espaço. Então, assim, isso é a questão aí da desigualdade. E para existir a riqueza, necessariamente tem que existir a pobreza, tá? Uma é dependente da outra, uma é geradora da outra, tá? Enquanto aqui desse lado nós temos uma favela, né? E percebam que ela é bem mais apertada, as casas são mais juntas, não se tem tanto espaço assim, né, para uma área de lazer, uma área ao ar livre, só para vocês terem uma ideia dessas condições, tá bom? E daí a gente entra no assunto desigualdade de oportunidades, tá? Então isso também é uma coisa que interfere, né? Porque se as pessoas elas tivessem oportunidades, né, da mesma forma, ok, mas também não, tá? Então a desigualdade de oportunidades, né, indica que as oportunidades não são iguais para todos em nosso país. E isso é um reflexo das desigualdades sociais que a população brasileira enfrenta, tá? Então, é um problema coletivo, isso é um problema social. E daí, a gente entra onde? No trabalho infantil, né? O trabalho infantil, ou seja, são adolescentes, crianças, né, abaixo de 14 anos trabalhando, tá? Então, vamos lá. Essa idade, né, a infância, ela é uma fase, né, que é um direito, né, o direito de ser criança, de brincar, de se desenvolver, tá? E também é a fase da idade escolar, né, no tanto que vocês estão agora na escola, tá? Então, vamos lá. A educação é um direito de todos, mas o trabalho infantil dificulta o acesso de muitas crianças às escolas. Muitas deixam de frequentar a escola, pois não conseguem manter a dupla rotina de trabalhar e estudar. Outras nem chegam a ser matriculadas. O desenvolvimento de todas as pessoas começa na infância. Crianças que não têm tempo para brincar e se divertir também não têm oportunidade de se desenvolverem intelectualmente e fisicamente. O trabalho infantil gera desigualdade de oportunidades no Brasil e no mundo. O trabalho infantil é proibido por lei, tá? Mas aí vem a questão, mas professora, eu entendi essa questão do trabalho infantil, mas por que, né, que essas crianças, né, por que elas precisam trabalhar? Muitas das vezes por causa da desigualdade,
em que as famílias, os pais não conseguem sustentar, né? Lembra daqui? Deixa eu ver da onde. Aqui, ó, vou ler de novo com vocês. Grande parte dos brasileiros vive em condições precárias de pobreza, enfrentando dificuldades para sustentar as despesas mínimas que garantem qualidade de vida, como gasto com moradia, água, saúde, alimentação, vestuário e educação. Então, o que acontece? Muitas famílias, elas chegam a uma situação de extrema pobreza, que elas ficam com muitas dificuldades de conseguir se sustentar e precisa, né, em que os seus filhos venham a trabalhar, né? Claro que isso é proibido por lei e tal, mas muitas das vezes é uma realidade que precisa ser combatida, não apenas chegando para esses responsáveis e dizendo, olha, criança não pode trabalhar, como também dando assistência para essas crianças, né? E muitas das vezes essas assistências, elas vêm de órgãos governamentais, ou seja, é o Estado que tem que garantir isso, tá bom? Então, quando a gente fala sobre isso, aqui já diz, ó, a Constituição brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito das crianças e dos adolescentes, impedindo-os de trabalhar para que possam se desenvolver, tá? Muitas famílias vivem em situação de pobreza ou utilizam o trabalho das crianças para complementar o seu sustento. A renda obtida pelos adultos é insuficiente para as despesas básicas, como alimentação e vestuário, refletindo a situação de miséria em que vivem muitas pessoas no Brasil. Em grande parte dos casos de trabalho infantil, as crianças são obrigadas a exercer atividades forçadas e impróprias para a sua idade e estatura, prejudicando também sua saúde e colocando suas vidas em risco, como carvoaria de fabricação de tijolos e cortes de cana-de-açúcar, tá? A evasão e a defasagem escolares são agravadas pelo trabalho infantil, fazendo que, no futuro, essas crianças também tenham menos oportunidades no mercado de trabalho, tá? Então, todas as vezes que vocês forem comentar, forem argumentar sobre a relação pobreza e riqueza, é muito importante lembrar de uma forma sistêmica e holística, ou seja, considerando que não é uma questão só de preguiça, que não é uma questão no sentido de só se esforçar, embora o esforço seja muito importante, tá? Mas é uma questão mesmo de um problema social que a gente vive no Brasil sobre a concentração de renda, tá? Porque o Brasil é um dos países que mais produzem no mundo, tá? É um Brasil onde tem um dos povos que são mais trabalhadores, mas existe esse problema da concentração de renda que aqui no Brasil é muito forte, né? Nós somos o 5º maior país em termos de concentração de renda. Foi, povo? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e um beijo.